Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Começando aqui o 87 episódio do Café com a Lu. Hoje nós vamos falar de autossabotagem. Hoje nós vamos entrar com esse tema, olhando aí os sabotadores, o que sabota a nossa vida. E também eu vou falar sobre o nosso evento que vai acontecer em maio, As 4 semanas de curas. Fica aqui comigo que vai ser muito bom o nosso café hoje, gente, Vamos lá, vamos lá. Hoje esse tema ele mexe muito com a procrastinação, com o vitimismo. Eles são muito amigos, E vamos lá, vamos tomar o nosso cafezinho aqui. E a gente começa a 3ª temporada aqui no Mulher Gigante Oficial. A 1ª temporada aconteceu no Instituto Espaço do Amor, A 2ª temporada aconteceu com o Clube das Mandalas e no Luciane Mello Oficial, e agora nós vamos fazer a 3ª temporada aqui. Esse é o 2º episódio da 3ª temporada. O que eu passei na minha vida, eu quero ajudar também mulheres a sair daquele lugar que eu estava, Eu estive em um lugar muito pequeno, muito escondido ali, dentro de um casulinho, e eu fiquei ali só com vontade de morrer, com vontade de não sair daquele lugar. Então, hoje, eu falo assim, eu voei, eu expandi, eu cresci. E é isso que eu quero para essas mulheres também, para todas que estão chegando aqui e para quem se sente com dificuldade em algo, Não exatamente o que eu passei, mas que esteja com dificuldade em a dar um passo para frente, em crescer em algo na sua vida, Então, hoje eu trabalho com a reprogramação do ser, eu sou autora da reprogramação do ser, que a gente trabalha 10 áreas da vida, E dentro dessas 10 áreas, são as áreas principais do nosso dia a dia, São as áreas principais, e todas essas áreas, elas têm que estar harmonizadas, elas têm que estar caminhando para que nossa vida entre numa fluidez. Então, quando eu escolhi falar de autossabotagem hoje, é porque é um tema que eu percebo que muita gente não caminha, por ficar se autossabotando todo o tempo, Sempre está buscando alguma dificuldade para poder não deixar o seu processo seguir, caminhar. Então, o que é autossabotagem, É a sensação que você cria, é a situação que você cria, dificuldade, ou você quer prejudicar alguém, ou fazer algo para não fazer a situação, para não criar a situação na sua vida, para não deixar seguir. Então, sempre vai botar dificuldade nas coisas, Ou sempre vai arrumar um culpado ali para fazer algo. Então, a sabotagem é isso, É você estar se sabotando todo o tempo, Buscando dificuldade. Então, eu anotei aqui algumas situações de autossabotagem. A autossabotagem é amiga da procrastinação, Ela é amiga direta da procrastinação. Então, quando você está se sabotando, você também está ali sempre querendo procrastinar algo, Você coloca dificuldade e abraça a procrastinação para não fazer a situação, porque a procrastinação é você adiar tudo que você programou, Durante o seu dia você programa algo, mas você nunca faz, Então você coloca a dificuldade, que é a autossabotagem, e para você não fazer, para você procrastinar. Então elas duas, elas andam de braços dados. Então quando você caminha
com o autossabotador do seu lado ali, com a sabotagem do seu lado, você fica se autossabotando, né? Então, aqui eu separei 9, ou foram 10 situações de autossabotagem que você cria para poder mudar a sua história aí, para você poder manter o seu processo negativo, né? Porque quando você alimenta isso, você se mantém negativo. Mas quando você sai desse lugar, você caminha, você vai para frente. Estou abrindo as inscrições para as 4 semanas de cura, né? Então, quando a gente fala das curas aqui, gente, a gente também vai entrar nesse processo de limpar, de liberar essa autossabotagem da vida de vocês, tá? Curar a nossa vida, isso não quer dizer uma cura somente física, porque dentro do processo nós vamos trabalhar a cura física, mas é uma cura na alma, né? Primeiramente, é a nossa cura da alma, a nossa cura da nossa essência, né? Então, aqui nós vamos trabalhar 4 semanas, tá? 4 semanas de cura. E essas 4 semanas vai ser um processo assim de muito amor, de muita luz na vida de quem estiver comigo, tá? Quem conhece a reprogramação sabe o quanto isso é libertador, né? Eu falo que o nosso lema aqui, o nosso propósito maior é a liberdade. Então, quando a gente entra na reprogramação, quando a gente começa a movimentar a nossa vida, a gente começa a movimentar também o nosso campo de liberdade, né? A gente busca essa liberdade, a gente busca a liberdade de vida, né? A liberdade financeira, a liberdade de estar vivendo melhor, de trabalhar da melhor forma, né? A liberdade de estar onde a gente tem que estar mais livre, né? Porque eu falo que o local, quando a gente está num local que está fechado, que a gente é como se a gente estivesse trancado, né? Quando a gente está em um local que a gente se sente aberto, é quando a gente se sente livre. Então, quando a gente mora, vive em um local aberto, um local que a gente sente essa liberdade, a gente está livre também, né? Então, a liberdade, ela vem em todos os sentidos da nossa vida. Por isso que eu busco essa liberdade de vida e eu mostro que todas nós podemos viver nessa liberdade, né? A liberdade começando aqui de dentro, gente. Liberando os nossos sentimentos, liberando as nossas sensações que prende a nossa vida, né? Então, por isso que tudo começa dentro. E a gente tem que estar livre para a gente viver o nosso melhor. Vou começar aqui sobre autossabotagem, tá? Você criar dificuldade, né, para realizar atividades. Quando a pessoa começa a criar dificuldade na vida, ela começa a colocar um muro na sua frente, né? Ela começa a colocar aqui uma coisa que você começa a não enxergar além. Então, tudo fica difícil na vida, quando você tem sabotadores na sua vida, né? Porque é essa sensação de dificuldade que a gente começa a criar, né? E isso às vezes inconsciente, tá, gente? Não é só conscientemente, é inconsciente. Você cria dificuldades para caminhar, né? Você coloca obstáculos na sua vida, né? Então, o sabotador, ele sempre vem com uma roupagem ali e com dificuldades, né? Então, eu separei aqui 9 sabotadores, né? 9 sabotadores que
que estão muito ligados aí com o nosso dia a dia, que são muito comuns na nossa vida, né? O primeiro sabotador é o sabotador insistente, tá? Quando a pessoa ela tem muita insistência, ela começa a criar situações de insistência. Ela cria, deixa eu mostrar um processo. Ela cria algo que ela insiste, mas ela não sai do lugar, sabe? Ela cria algo. Esse é porque esse é muito inconsciente, né? Ele é muito inconsciente. Você começa a fazer algo, mas eu quero fazer isso de qualquer jeito, né? Então aquela situação que às vezes não é para você, mas você quer fazer. Mas você quer, mas assim, você bota toda a dificuldade no mundo para aquilo ali, para você fazer aquela situação, mas você vai criando situações em cima daquilo e insistindo naquilo. Aí um dia você faz, no outro dia você faz de novo, você tenta, mas cada dia você coloca mais dificuldade. E você não sai do lugar. E aquilo vai criando uma bolha, né? Ela cria uma bolha e você não consegue sair, tá? Isso acontece muito quando a pessoa tá buscando... por exemplo, você entra em um curso, né? Ali. E você você faz esse curso o seu processo do dia. Mas você quer o quê? Você não assiste você assiste uma aula, você assiste aquela aula, você não entende, você não compreendeu e você acaba não saindo do lugar, né? Você não consegue assimilar aquilo, sabe? Não é por conta da pessoa não ter inteligência, não é por conta, é porque a pessoa começa a criar situações para não sair. Então, você cria bolhas, isso mentalmente, gente, tá? Isso a sua mente, ela cria. Então, a insistência em algo que não é para você, ou que você é o sabotador mais difícil da gente compreender e da gente se manter fazendo, tentar sair dele, tá? Olha aí, vi isso ontem em mim. 3 cursos comprados, desestimulada e buscando coisa fora. Fiz limpezas e me veio. Você não está dando valor ao que você já tem. Está se sabotando. Termine o que já começou. Exatamente isso aí, gente. Né? Então, o que acontece? Então, você compra você compra outro, e você não faz. Você assiste, não entende. Aí você quer fazer de novo, mas você não sai daquele lugar. Você fica ali naquela aula, em uma aula, né, se sabotando. Aí você coloca dificuldade todo o tempo naquilo. E aí você vai falar, não, é porque não é, eu quero comprar outro. Aí compra outro, não faz também. Por quê? Porque o sabotador, ele é amigo de mãos dadas ali com procrastinação, né? Com procrastinador. Então, o procrastinador, ele vai adiar sempre as coisas, né? Então, ele não vai sair do lugar também. Aí, o que acontece? Desiste daquilo, né? Ele é insistente e, ao mesmo tempo, ele desiste. Aí acaba desistindo, acaba ficando, né? E não faz. Então, esse sabotador insistente, ele é um que acontece muito inconsciente.
e a pessoa não sai do lugar, né? Ele é muito comum, mas ele acontece muito no subconsciente, né? Então, e aí a pessoa não identifica isso. É difícil de identificar, sabe? O outro sabotador que eu coloquei aqui é o da vítima, né? A pessoa se tornar vitimista, né? Também, né? Eu acabo sendo a vítima das situações. Medo do sucesso. Exatamente. O medo de crescer, né? O medo de evoluir. Isso aí tá por trás. Gente, o autossabotador, por trás disso, tem várias crenças, né? Vários sentimentos que estão presos, né? Então, quando você está trabalhando, quando a gente trabalha a reprogramação, a gente vai entrar nas raízes disso aí, a gente vai procurar limpar as crenças, né? Limpar os sentimentos, os medos, as sensações, os bloqueios que estão por trás. Então, nesse processo das nossas 4 semanas que nós vamos trabalhar lá no mês de maio. Por que eu escolhi o mês de maio para a gente trabalhar fazer essas curas? Porque nós vamos estar numa energia muito elevada, tá? De transformação. Vai vir aí já está acontecendo, né? Porque desde o dia 20 teve um portal planetário, energeticamente falando agora. A energia do planeta vai estar favorável para a gente trabalhar transformação, né? Então, dia 5 tem um eclipse que vai já abrir a energia do planeta. Então, nós vamos entrar exatamente dia 3, que a gente já vai estar entrando, começando dia 3, a nossa primeira sessão de cura, e o planeta vai estar com energia super favorável para a gente trabalhar. Quem estiver aí nesse processo de transformação, de querer mudar a história, nós vamos começar com os relacionamentos, né? Nós vamos fazer quebra de casamento energético, nós vamos fazer limpezas, né? Limpezas de crenças limitantes, de sabotadores, de procrastinadores na nossa vida. Nós vamos limpar os relacionamentos em vários sentidos, né? Relacionamento com o pai, principalmente porque as mulheres precisam de liberar o relacionamento com o pai, tá? Pai é referência nos nossos relacionamentos amorosos. Então, quando a gente... que é a energia masculina e feminina, né? Que a gente trabalha. Então, independente, gente, da opção sexual, tá? Aqui a gente está falando energia, de campo energético. O nosso pai é a nossa referência masculina, né? Então, dentro do nosso sistema, nós temos o masculino e o feminino, a nossa polaridade. Então, quando a gente trabalha essa polaridade, a gente também trabalha o nosso campo, né, de relacionamento, da sexualidade. São várias energias que equilibra quando a gente equilibra nosso masculino e feminino. Então, o nosso pai, ele tem a nossa referência masculina, né? Lá atrás, desde quando a gente nasce e quando vem nosso processo de vida. Então, nós temos que trabalhar a nossa liberar, né, as nossas crenças limitantes com o pai, os nossos sentimentos, né? Como que foi o nosso relacionamento com o pai. Então, a gente tem que limpar, que desbloquear tudo que a gente viveu, né? E que tem em relação a pai. Mãe também, né? Eu coloquei os pais para a gente liberar relacionamento mãe e pai. Mãe também tá muito... nós temos muitas crenças ligadas à mãe. E nós vamos trabalhar mãe lá quando a gente trabalhar o nosso sucesso, que nós vamos trabalhar na segunda sessão,
que vai acontecer dia 17 de maio, não, dia 10 de maio. Dia 3 de maio, a primeira sessão, que vai ser relacionamentos. Dia 10 de maio, nós vamos trabalhar o amor próprio, né? Que nós vamos trabalhar a mãe, tá? Que tá muito ligado com a nossa criança ferida, com nossa relação com mãe, né? E aí nós vamos limpar amor próprio, falta de amor, liberar todas as crenças que prende que não deixa a gente crescer, que não deixa a gente enxergar quem realmente a gente é, o nosso reconhecimento, o nosso merecimento, né? Então, nessa sessão, nós vamos fazer uma limpeza, assim, geral, para a gente trabalhar e colocar o nosso campo aqui de poder, né? O nosso poder feminino, o nosso poder de mulher aqui nesse lugar. E que sim, que nós podemos sim ser muito grande, né? E o que acontece? Eu coloquei um valor muito simbólico, né? Para que todas possam participar, né? Então, se você tem aí uma amiga que esteja precisando curar aí a sua vida em alguma área da vida, encaminha para ela, porque eu quero que todas as mulheres estejam vivendo o melhor. E o meu propósito aqui nesse canal é esse: ajudar as mulheres. E aqui a gente vai ter sempre valor simbólico, viu, gente? Eu vou trabalhar com vocês muito, eu quero trabalhar coletivo e eu quero trabalhar com valor simbólico para que todas possam sim entender, eu posso crescer, eu posso evoluir, eu posso estar muito além, né? Que vai acontecer já do dia 1º, tá? De maio até o dia 30 de maio ali, eu vou fechar, a gente vai ficar nesse grupo o mês inteiro. Os eventos, as sessões vão acontecer nas quartas-feiras, né? Primeira quarta-feira de maio, dia 3, dia 10, dia 17 e dia 24. Mas durante todo o mês, nós vamos ter ativações ali dentro do grupo, tá? Durante todo o mês, nós vamos trabalhar o nosso poder ali de mulher poderosa, de mulher, eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu quero que vocês estejam se sentindo mesmo, né? Eu falo assim, é para se sentir poderosa, tá? Então, dentro do grupo, nós vamos estar ativando todos os dias, desde o primeiro dia de maio até o final, nós vamos estar trabalhando, né, esse poder dentro do nosso grupo. Então, quem entrar para o grupo vai estar comigo nesse processo dos 30 dias. Eu sou sucesso, exatamente. Gente, todos os dias busca uma afirmação. Eu sou o quê? O que você quer ser? Né? Então, eu sou sucesso, eu sou sucesso. Usa isso durante o seu dia, né? Isso mesmo, ó, eu sou o poder feminino em ação, né? Eu adoro usar o eu sou incrível. Fecha os olhos e coloca eu sou incrível. Veja o quanto você é incrível, né? Quando você fecha eu sou incrível, você começa a sentir o quanto você é incrível. Eu sou gigante. Olha só, eu sou gigante. Coloca aí você, fecha os olhos e coloca eu sou gigante. Então, dentro do nosso grupo, nós vamos trabalhar o eu sou, tá? E aí, então, a gente vai olhar para tudo isso. Na segunda sessão, nós vamos falar sobre sucesso, né? Que é o amor próprio, autoestima, reconhecimento, merecimento, tá? Na terceira sessão, nós vamos falar, que vai ser dia 17, nós vamos falar sobre criatividade, né? Criatividade é o nosso poder de criar, de construir, de crescer. Nós vamos entrar numa construção,
né? Dentro do nosso trabalho, eu trabalho dentro, sempre fazendo clareza, construção e consciência. Então, a primeira sessão nós vamos ter clareza, né? Tá? A primeira e a segunda, a gente vai buscar um processo de clareza dentro do nosso sistema. Aí, na terceira, nós vamos entrar numa construção. E na quarta, nós vamos começar a ter mais consciência. Nós vamos entrar com a energia da fonte. Então, no terceiro atendimento, nós vamos falar sobre criatividade, criação, criador, cocriação, né? Nós vamos começar a buscar um processo de cocriar a nossa vida, tá? Então, por isso, a criatividade dentro do nosso campo é um trabalho que a gente trabalha. Todas as nossas criações, tudo que a gente criou durante a vida, tudo que a gente criou de negativo tem que ser liberado. A gente tem que limpar. Então, nós vamos fazer uma limpeza de tudo que foi negativo e a gente vai ativar o que é positivo. Então, nós vamos abrir esse campo da criatividade, né? Nós vamos limpar a criança ferida, né? A criança ferida, a criança que foi bloqueada lá quando você era criança, que você criava alguma coisa e que você foi bloqueada, né? Aquela situação quando a pessoa fala assim, você é burra, você é incapaz, sabe? Quando você é criança que a pessoa fala pra você, você faz tudo errado, você é uma porcaria, você fez isso não foi legal, né? Você fez um desenho ali, alguém falou, nossa, esse desenho é horroroso. Então, bloqueia o seu campo criativo. E isso, quando você traz para o seu momento presente aqui, você se sente que você não merece, que você não é reconhecida. Então, a gente vai trabalhar isso lá, quando a gente trabalhar a nossa criança, sabe? E porque isso é muito comum, gente. E os pais fazem isso, às vezes inconsciente, né? Na hora da raiva ali, fala besteira, fala alguma coisa que bloqueia a criança. E isso a gente traz para a nossa vida. E às vezes a gente tem uma sensação de incapacidade muito grande. E você é poderosa, viu, minha amiga? Pode ter certeza, viu? A Cris colocou aqui, doida para conhecer a mulher que verdadeiramente eu sou, né? Exatamente, você é poderosa, você pode ter certeza, né? Pode ter certeza que você tem uma grandeza imensa aí dentro de você e que isso está escondido, mas que começa a sair e você a perceber que você tem. Olha aí que lindo. É isso. É isso, gente. E na quarta sessão a gente vai falar sobre no quarto atendimento, eu não anotei aqui, mas nós vamos falar sobre a fonte divina. Eu sei que nós vamos entrar no processo de trabalhar os nossos 4 corpos, né? Nós vamos entrar numa fonte que tudo cria. E nós vamos limpar o corpo físico, o corpo mental, o corpo espiritual e o corpo emocional. Nós vamos trabalhar, limpar o nosso campo energético, né? Quando eu falo limpar o físico, vocês vão aprender a falar com o seu corpo, né? Então eu quero que vocês sintam esse poder que vocês têm dentro de você de liberar todos os seus campos, o campo físico, né? Nós temos um campo físico aqui que ele tá aqui fisicamente, né? Que você pode liberar as doenças elas começam lá dentro. Então, quando a gente limpa o nosso campo físico, né?
trabalhando energeticamente, libera esse físico, você começa a entender que você pode controlar, né? Você fala com o seu corpo. E eu quero ensinar para vocês a falarem com os seus órgãos do corpo, com a sua pele, né? Vocês vão aprender a falar com você. Né? Então, nessa última sessão, a gente vai trabalhar, liberar o corpo físico, né? Doenças, tá? Doença da alma, doença do físico. Quem tiver alguma coisa que precisa ser curada, eu falo, gente, que quando eu eu era intolerante à lactose e eu tinha uma alergia horrível, que tudo que eu comia, eu passava mal. Eu tinha infecção intestinal, me dava febre, eu não podia comer nada com leite. Se tivesse uma gota, eu era alérgica a leite. Eu passava mal, eu ia para o hospital, que eu tinha febre alta, me dava infecção e hoje eu como tudo. Eu comecei a liberar o meu campo. Então, quando a gente começa a limpar, né, os nossos sentimentos em relação ao que a gente vive, então a doença ela não começa por fora, ela começa por dentro. Quando uma doença chega para a gente é porque ela já está lá dentro. Né? Quando ela externa aqui, você começa a sentir a dor, é porque ela já está lá dentro. Então você começa a trabalhar de dentro para fora e você começa a falar e conversar, entender os seus órgãos, o seu corpo, o seu físico. E você começa a liberar. E hoje eu falo assim, hoje eu não tenho intolerância à lactose, né? Hoje eu não tenho alergia à lactose. Hoje, porque eu adoro, eu não gosto de leite muito, assim. Leite mesmo em si, eu aprendi, tanto que eu não tomei, que eu tive, né, eu não gosto muito do leite mesmo. Mas eu adoro queijo, bolo, tudo eu como com leite hoje. Não tenho mais problema nenhum. Então, e isso pode sim transformar a nossa vida. E nesse quarto atendimento, nós vamos trabalhar esses corpos. Aí nós vamos trabalhar o corpo físico, o corpo mental e o corpo emocional. O mental e o emocional, eles estão unidos, tá? Então, são as nossas emoções. O que a gente pensa? São os nossos pensamentos, né? As nossas... que a gente alimenta ali, que cria as nossas emoções. Então, nós vamos trabalhar isso também nessa última sessão. E nós vamos trabalhar o nosso corpo espiritual, tá? A nossa conexão com a nossa espiritualidade também. E o nosso campo energético, que aí nós vamos trabalhar o nosso campo energético ali no campo da cocriação. Gente, então, nosso terceiro atendimento, nós vamos trabalhar cocriação e nosso último atendimento também, tá? Na nossa última sessão, nós vamos também trabalhar cocriação. Então, a gente vai fechar o mês buscando cocriar algo na nossa vida ali para vocês já caminharem com isso, ok? Então, esses são os 4 atendimentos e durante todo o mês nós vamos trabalhar ativações dentro do grupo. Então, como que vai ser como que é? Você pode fazer se você quer fazer somente um atendimento, pode sim. Mas você tem a opção de fazer os 4 atendimentos por um preço bem acessível, né? Então, um atendimento R$35, né? Cada atendimento. Os 4 atendimentos ficou R$97, né? Então você pode fazer o mês inteiro por apenas R$97. Gente, um atendimento que eu cobro, vocês já sabem, quem faz sessão comigo sabe. Eu quero entregar para você uma sessão de reprogramação, tá? Dentro do nosso grupo.
tá? É coletiva, a gente não vai entrar lá naquela profundidade que a gente faz totalmente individual, mas eu quero que vocês entrem, sim, nesse processo em grupo, porque dentro do nosso trabalho nós vamos entrar em tudo que vocês estão aí vivendo. Então, como vai ser? Eu não vou estar com uma por uma, mas nós vamos estar juntas aqui fazendo essa profundidade. E isso é possível? Sim. Porque é você que vai entender o que você está precisando. Então, quando a gente mexer ali, você vai falar, caramba, isso me dói. Isso aqui eu preciso liberar. Então, a gente vai entrar nesse processo. E aí, vocês vão colocar ali as situações para poder ir trabalhando juntas, né? Então, pode vir sem medo, que a gente vai entrar no profundo da alma de vocês. Então, eu quero entrar aí nessa conexão com vocês de uma forma muito intensa. Quem já fez atendimento coletivo comigo também sabe quanto isso é forte, quanto isso mexe, tá? Então, e aí o link tá na bio, né? Aí você vai lá, você pode pagar no Pix e pode pagar no cartão de crédito, né? Fechar aí do jeito que você achar que é interessante para sua vida, tá? Mas, e aqui é uma conexão de mulheres. Eu quero que vocês se sintam assim, dê o braço uma para outra aí, né? O que uma precisar, a outra estiver ajudando. É uma corrente, gente. Eu quero criar aqui uma corrente de mulheres muito intenso, né? O que eu estou programando aqui dentro desse canal do Mulher Gigante Oficial? Eu quero criar uma corrente de mulheres poderosas. E final desse ano eu quero reunir essas mulheres presenciais. Nossa, olha, chega, eu me arrepiei toda agora, porque é esse o meu propósito. Eu quero reunir no final do ano todas essas mulheres que estiverem comigo aqui. Em algum lugar aqui desse Brasil aqui, que eu sei que vai ser aqui no Brasil, mas eu não sei, ou aqui em Brasília, né, porque eu estou em Brasília, ou em algum lugar aí, né, que a gente possa estar juntas. Então, eu quero criar uma corrente de mulheres. Então, por que eu falo? Envia isso aqui para mais mulheres. Coloca aí, chama as amigas, chama as mulheres da família e vamos, sabe, dar o braço para a gente poder expandir isso assim de uma forma muito grande. Sabe, é um crescimento. Eu quero fazer um grupo de mulheres gigante mesmo, né? Eu quero que vocês cresçam de uma forma muito linda. E cada uma com seu processo, com seu caminho, né? Com o que você veio fazer. Todas nós podemos criar o que a gente quiser e crescer com o que a gente tem. Eu falo isso, gente. Eu tenho vários projetos de vida. Então, quando a gente trabalhar a criatividade, nós vamos trabalhar os projetos, né? Nós vamos liberar o nosso campo aí de criação, de projetos. Então, quem é você? O que você veio fazer aqui? Qual é o propósito que eu tenho nesse caminho? Né? Cada uma vai estar vivendo e vibrando no seu propósito. E é isso que nós vamos fazer, tá? Então, vamos falar aqui, vamos fechar aqui falando só dos sabotadores para a gente fechar o nosso café hoje. Quais são quando a gente fala de sabotador, os sabotadores que bloqueiam a nossa vida? O vitimismo, sair do vitimismo, gente, tá? O insistente, que eu falei primeiro, né, que é o mais difícil de identificar, tá? Porque esse insistente, ele fica na nossa vida insistindo em várias coisas e a gente não sai do lugar. Então, observa o que você insiste tanto, né? Porque é um que é difícil de identificar. Por quê? Porque a gente insiste, a gente não sai do lugar, nós estamos sempre ali insistindo naquela situação,
né? Então, quando você insiste demais em uma situação, observa, tá? O vitimista, né? Que é você, o sabotador, que você sempre tá se colocando em lugar de vítima, tá? Esse você tem que observar, tem que tirar ele do seu caminho. O perfeccionista, ele coloca ele sempre tem que estar colocando, tem que estar tudo muito perfeito, então nunca ele está satisfeito, né? Ele nunca vai estar satisfeito, então ele também nunca faz, porque ele sempre vai colocar dificuldade. Ah, não tá bom, não tá bom, não tá bom, então ele também não sai do lugar. Ele tem que estar sendo, o perfeccionista, ele é horrível, ele é um lugar que você fica e você não sai de jeito nenhum, porque você sempre acha que você, que não tá bom. Então, vem a situação de incapacidade, tá? O sentimento de incapacidade é muito ligado porque você nunca é capaz. Então, sempre quer fazer mais, né? O controlador, tá? O controlador, ele é um sabotador que tá sempre controlando ali tudo, né? E ele também coloca dificuldade em tudo, tá? E o sabotador, ele prejudica, tá, gente? Também. Ele prejudica o que tá ali à volta, porque ele começa a querer controlar tudo, né? Então ele acaba prejudicando e não deixa também o outro fazer. Nem ele faz e nem deixa o outro fazer, né? Porque ele sempre quer estar tomando conta de tudo, tá? O outro é a procrastinação, né? Que é o irmão, eu falo que a procrastinação é o irmão gêmeo do sabotador. Então, o que você está procrastinando no seu dia? Tá? Quando você procrastina, você também está se auto-sabotando, né? Aquele prestativo, que a gente acha assim, o prestativo ele é bom. Mas o prestativo, ele quer, às vezes é aquela pessoa que ela quer ser tão prestativa, sabe? Tanto, que ela não vai pra frente, né? Então, assim, o prestativo é aquela pessoa que quer fazer demais, sabe? Eu sou tão prestativo, eu sou tão assim, eu quero ajudar todo mundo, eu quero fazer tudo, eu quero, né? E acaba não fazendo para si próprio, né? Então quer sempre estar ajudando o outro, fazendo para o outro, e não olha para você e não faz o seu, sabe? E acaba pegando uma sobrecarga também, né? Então acaba carregando tudo que não é dele, né? Então o prestativo é aquela pessoa que eu faço demais para os outros e deixo de fazer para mim. Exatamente, né? Se ocupa da vida do outro para fugir de si mesmo. Exatamente, falou tudo, né? Acaba não fazendo nada por si, né? Então, eu sou muito bom demais para os outros, né? E olha, e isso aí também tá ligado lá com aquele com amor próprio, tá, gente? A gente vai mexer nisso lá no amor próprio. Porque as pessoas que olham demais para o outro, elas esquecem de si, né? Então, esse prestativo, né, você ser prestativo, fazer algo para alguém é uma coisa. Agora, você ter o excesso, né, esse de sempre botar o outro em primeiro lugar, né? Isso acontece muito nos relacionamentos também. Tá? Nos relacionamentos, a pessoa, ela, por exemplo, ela é casada ali, o marido, ele recebe o melhor, né? Então, tudo que ela faz, o melhor é pro marido. Eu já vi pessoas que a comida ali, o melhor prato é pro marido. O marido, ele tem que comer o melhor dentro da casa, né? Então, isso também tá ligado com esse prestativo. Eu sou prestativa demais pro meu marido, eu faço demais para ele, né? E eu não recebo de volta. Então, a pessoa deixa de fazer para si para fazer para o outro.
E aí aquele amor, o excesso do amor, o excesso do cuidado, né? É o prestativo demais, tá dentro disso. Olha aí, né? Graças a Deus já passei dessa fase. E é isso, né? A gente acaba, mas isso é muito comum, Edmeia, né? Nos relacionamentos, a gente vê nos relacionamentos, sabe? E esse prestativo às vezes não é só, é em todas as áreas da vida, né? Eu tô falando aqui do relacionamento porque isso é muito comum no relacionamento. No amor próprio, ele atinge o nosso amor próprio, a nossa autoestima, né? Tudo isso, você vê que quando a gente mexe em um processo desse, você vê que que vai entrando na raiz aí das situações, né? Então, nós vamos mexer nisso também, tá? E agora tem também aquela situação que é o hipervigilante, por exemplo, né? Que é um sabotador. A pessoa está sempre ali naquela vigilância total. Tudo que é hiper também é um sabotador, né? O hipervigilante, o hiperrealizador, aquela pessoa que quer fazer aquilo demais e acaba não fazendo, né? Eu vou fazer de qualquer jeito, né? Então eu nunca faço, porque assim, quando eu for fazer, quando eu ficar rico, quando eu ficar, entra o quando, né? Então é um sabotador muito grande, porque o sabotador ele tá ali. Eu vou fazer isso de qualquer jeito, mas quando eu fizer, então a pessoa fica se projetando todo o tempo. Então ele entra nesse hiper, né? O hiperrealizador, ele sempre tá ali e ele nunca realiza. Ele sempre tá falando que eu vou ter, eu vou fazer, mas ele nunca faz, porque ele sempre vai estar no futuro. Ele vai estar vivendo o futuro totalmente, né? E ele nunca faz no presente. Então, esses também são sabotadores, hipervigilante, hiperrealizador e hiperracional, tá? Também são esses três aí que eu coloquei, que eu percebo que são sabotadores que estão, que sufoca até a pessoa, porque ela quer tanto e ela não consegue. Porque é o excesso, né, gente? Eu sempre falo que o equilíbrio, ele tá nem na falta e nem no excesso. Ele tá entre o meio, né? O equilíbrio, quando a gente... tudo em excesso é ruim, tudo que falta demais também é ruim, né? Então o equilíbrio, ele tá nesse meio. Olha aqui. Me doava demais para as pessoas e esquecia de mim. E é isso mesmo, a gente começa, porque quando a gente não olha pra gente está olhando pro outro. Então, quando a gente começa a olhar pra gente, a gente entende que eu preciso de mim para poder ajudar o outro, né? Então, o primeiro passo, olhar pra gente. Por isso que nós vamos trabalhar primeiro lá relacionamentos, que é o nosso convívio, né? A gente está aqui para se relacionar. No plano, todo mundo tem que estar se relacionando, porque são pessoas que ajudam pessoas. Nosso processo depende de pessoas. Todo mundo trabalha para pessoas. Qualquer trabalho que seja, nós vamos estar trabalhando para pessoas. Então, relacionamento é o nosso ponto de partida, né? Depois nós vamos entrar no amor próprio, que nós vamos trabalhar o sucesso. Depois nós vamos trabalhar a criatividade, que é a nossa criação, como nós vamos criar nossos projetos. Depois nós vamos trabalhar os nossos 4 corpos, que é a nossa conexão com tudo que existe, com a fonte divina, com o nosso ser, com o planeta, com tudo. Nós vamos trabalhar no último atendimento. Então, esses 4 passos que nós vamos dar no mês de maio. Então, bora lá, gente, entra aí, o link está na bio. A gente fecha o nosso café aqui hoje,
com vocês, maravilhosas, aqui comigo. E compartilha aí essa live, esse café com as amigas, tá? E vamos unir aí, dar mãos para o máximo de mulheres. Tragam mulheres, vamos juntas. Gratidão, meninas, gratidão, gratidão.